Definir, congelar e descongelar painel. O que você faz? Imagina assim. Imagina que essa planilha ela cresceu muito para cá. Ela tem um monte de dados aqui. Aí ela começa a sair para esse lado. O que acontece com os outros dados? Olha, eles começam a desaparecer. Imagina que essa planilha tem muitas linhas. E você tá lá na milésima linha. O que acontece com o título? Ele começa a sumir também. Então é o seguinte, eu tenho meu título e eu acho importante que quando eu mexo com os meus dados que eu visualize os meus títulos. Então eu vou clicar uma linha abaixo do título, na guia, exibir, congelar painéis e vou congelar. O que você consegue? Congelei meus títulos, isso é legal. Só que aí, como eu falei, a sua planilha cresceu muito para a direita. Tem muitos dados aqui. Vamos dizer que tem. Olha o que acontece. Você tem os títulos. Cadê os dados, né? Sumiu. Eu quebrei a cabeça para descobrir isso. Isso aqui é muito legal. Imagina o seguinte, que a referência que você precisa é fundamental. Que você saiba o nome das suas colunas, você tem que ter isso, e que você tenha que saber o item e a data, a cor, o preço, sem ter problema. Os dados você pode andar para lá, mas você precisa ter fixo a data, o item e os títulos. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Entre a coluna C e a linha 2, você vai clicar nessa célula. O que vai acontecer? Ele vai congelar tudo que tiver acima dessa seleção e tudo que tiver à esquerda dessa seleção. Então a gente vai ir na guia exibir, congelar, vou descongelar, vou clicar em congelar de novo e vou clicar em congelar. O que ele fez? Uma linha bem sutil aqui e uma linha bem sutil aqui. O que acontece agora? O que era importante para você como referência na sua planilha, que já está bem grande? Você precisa saber que item que você está lidando, qual é a data e o título. Então vamos descer. O título preservou, tá vendo? Agora a gente imagina que ela cresceu muito para a direita. Vamos deslocando. A cor sumiu, preço sumiu, quantidade sumiu, todos os itens aparecem. Porém, o item, a data, ele se preserva, tá vendo? Se você for para baixo, o título preserva. Então você conseguiu dividir sua planilha de forma que você não perca a referência do que você está falando, qual item que você está falando, em qual data que você está falando. Essa informação ela é complementar. Se você precisar, você vem trazendo ela. Aí você tem liberdade de olhar outros tópicos. Se fosse parâmetro, se fosse especificação técnica, seja lá o que for, se fosse auditorias, qualquer coisa que você for colocando aqui, você acessa o dado aqui e você sabe de que item que você está falando e qual data que você está falando. Então esse tipo de congelamento é muito legal.